no tempo do apóstolo Paulo, a maneira que o diabo ele lidava para prender os irmãos era através da circuncisão. E muitos diziam, se você não é circuncidado, você está fora, excluído do movimento, você não pode mais fazer parte da igreja. O que é isso, irmãos? Conjuntos de regras, leis que vêm, na verdade, para te escravizar, que tentam fazer com que você não flua no Espírito. É óbvio que você não nasceu para viver uma vida de pecado, amém, irmãos? Mas eu vou te mostrar hoje aqui nessa palavra que você não deve viver um conjunto de regras. Você não deve mais se deter e gastar toda a sua energia com o que eu devo fazer. É isso, é certo, é errado. Não. Saia da lei, irmãos. Tem irmãos que ainda querem viver um pouquinho. Não, pastor, algumas coisas passaram. Algumas coisas já não servem mais. Mas tem outras, por exemplo, as leis morais, que nós precisamos tomar cuidado. Irmãos, a Bíblia diz que ou você segue toda a lei, ou você está fora. Ou você está totalmente no sistema da lei, ou você entra e mergulha de uma vez no sistema da graça. Amém? Você quer cumprir a lei? Então, por exemplo, tem uma lei que diz que mulher menstruada não pode vir ao culto. Não levanta a mão se tem alguma aqui no nosso meio, por favor. Amém? Mas é uma lei. Diz que se uma mulher menstruada sentar num lugar, ninguém mais pode sentar lá, porque ela é impura. Mas essa lei passou, assim como a lei dos alimentos. A Bíblia condena a carninha de porco lá que você tanto gosta. Quantos aqui gostam de um torresminho com limão? Eita glória! Vai começar o jejum, irmãos, em outubro agora. Você controla essa carne aí, amém? Mas tem irmãos que eles querem usar argumentos que eles são muito frágeis. Logo, logo você vai ver que é uma grande incoerência. Um argumento muito popular é que somos justificados pela fé, mas a santificação agora depende de guardar a lei. Você tem que cumprir cada uma das regras. Não é assim, irmãos. Entenda algo. Quanto mais lei há na sua vida, mais pecado também haverá. Eu louvo a Deus, porque nós ministramos a graça aqui semana após semana, não só nos cultos, mas nas nossas células, nas reuniões. E sabe que uma coisa que eu tenho visto nesses anos, liderando principalmente jovens, que em muitas outras igrejas são aqueles que mais aprontam. Cuidado com os jovens, porque eles é que aprontam todas. Mas no nosso meio nós não temos tantos escândalos. Raramente acontece um caso ou outro isolado. Mas nós lidamos com graça e logo, logo os irmãos se arrependem, levantam, sacode a poeira e volta a escrever uma história com Cristo Jesus. Amém, irmãos? Mas onde a lei ela é escancarada, o pecado, o escândalo, se torna também escancarado. As pessoas não conseguem entender que elas são perdoadas, que elas foram chamadas para viver uma vida de paz. E onde não tem paz, tem pecado, tem luta, irmãos. Tem escândalo. Dizem que a lei, ela ainda serve ao propósito de apontar o pecado para nós e revelar onde Deus está nos levando. Misericórdia. Nós só podemos ser guiados hoje pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Não coloque a lei para ser o guia, a bússola da sua vida. Irmãos, não cometa essa loucura de chegar diante de Deus e vamos agora ver como estão as coisas. Pequei hoje? Sim ou não? Errei hoje? Sim ou não? Sabe, no final você vai descobrir que de tudo o que você fez, nada daquilo é capaz de agradar a Deus por si mesmo. Somente em Cristo nós podemos ter, sabe, o verdadeiro privilégio de vivermos uma vida em consagração e de vitória. Alguns dizem que a lei de dieta foi quebrada, mas a lei moral ainda está aí. Qual que é a lei moral que muitos pregam? Os 10 mandamentos. E você lembra de cor todos eles? Como você lida com os 10 mandamentos? Tem gente que vive assim. Esses dias o pastor Radamés ganhou um presente, 2 tábuas da lei. Ele falou, Leandro, isso não combina conosco. Pode pegar, e ele me deu, me abençoou.
Eu olhei para aquilo, não combina comigo também não. Ali estava cravado os 10 mandamentos, cada um deles, né? E no final você vai ver que em todos você vai falhar. Em cada um deles você não vai ter sucesso. Mas sabe que a Bíblia ela não resume somente nos 10 mandamentos. Na verdade, irmãos, a lei ela é constituída de 613 mandamentos. Não são só os 10. Os 10 são um resumo. E se você falha em um só deles, você vai falhar em todos. A Bíblia diz, por exemplo, no 4º mandamento, que nós devemos guardar o sábado. Você guarda o sábado? Ah, pastor, eu guardo o domingo. Cuidado com isso, porque no fundo você vai ver que você não guarda nada. A lei ela foi quebrada. Lá em Israel, o pastor estava contando que eles no sábado, é tão rigoroso essa situação, que somente no sábado os elevadores dos prédios funcionam de maneira diferente. Você precisa tomar cuidado, você foi em Israel. Quem aqui vai em Israel nos próximos anos em nome de Jesus, amém? Eita glória, leva nós, Senhor. E quando você for em Israel, porque os jovens do Garavelo são prósperos, amém? Deus vai te levar para Israel. Estava agora na conferência, e por um momento eu senti que eu tinha que estar perto do pastor Gustavo. Nós estávamos num momento resolvendo algumas coisas, eu fiquei ali perto dele e resolvemos tudo, estava tudo checado. Chegou uma hora que ele falou, só falta uma coisa, alguém tem que buscar o pastor Ricardo Landim. Eu falei para ele, eu busco. Ele falou, mas precisa ser um carro bom, um carro mais moderno. Eu falei, eu tenho um Kwid. Eu tenho recebido tanta crítica desse Kwid. Primeiro porque ele é muito pequeno e eu tenho quase 2 metros de altura, né? Num Kwid está ruim. Deus vai me dar outro carro, em nome de Jesus. Mas sabe que na hora eu falei, eu tenho que levar ele. E eu não sabia como que eu ia levar. Eu falei, qualquer coisa eu peço ao pastor Radamés o carro emprestado, eu peço o outro. Um discípulo emprestou, abençoou. Mas sabe que eu fui buscar esse homem lá no hotel para ele liberar uma palavra para o Garavela. Amém, irmãos? Ele falou algo para nós. Ele falou que o maior prédio que ele tem vivido, o maior avivamento em São Paulo, era um dos prédios mais pobres que havia ali. E Deus ele começou um movimento entre os jovens de prosperidade e de avivamento, que hoje são os irmãos mais generosos da igreja. Amém, irmãos? E ele falou para mim, Leandro, o Garavelo tem tudo para ser o maior prédio da cidade. Eu não contei para ele que nós já somos, não. Amém, irmãos? Mas só para te falar que Deus tem coisas grandes para nós. Amém, irmãos? Creia nisso. Sabe, os jovens do Garavelo, você precisa tomar posse dessa identidade. Nós vamos muito além, em nome de Jesus, amém? Mas eu estava te falando de Israel. E lá no sábado, é tão rigorosa a coisa, que o elevador ele para em todos os andares. Sabe por quê? Porque o judeu ele não pode ter o trabalho de apertar o andar. Não pode trabalhar, tem que guardar o sábado. Estão entendendo o tanto que é complicada a coisa? E isso é uma das leis. Mas tem irmãos que às vezes eles querem guardar certa lei, achando que isso vai fazer com que ele seja mais santo. Com ou sem Moisés, um crente nascido de novo, ele não vai querer roubar, ele não vai querer assassinar. Pode ficar tranquilo. Você não precisa da lei para agora viver uma vida em santidade. Você precisa de oração, você precisa do Espírito Santo, você precisa de mover de Deus. Amém, irmãos? É isso que está no nosso coração. Sabe, nós vamos fazer esse retiro agora, vai ter comunhão lá, mas eu tenho certeza que o que vai marcar a sua vida, irmãos, vai ser aquilo que você está, aqueles momentos na presença de Deus. Você ser encharcado, sabe, de você se derramar. São esses momentos que fizeram os valentes de Deus serem levantados. Aqueles que fizeram história nos Radicais Livres e estão abrindo igreja, estão ganhando vidas, foi porque tiveram momentos de se encharcar da presença de Deus, irmãos. Não era um povo que ficava buscando a lei. Você precisa entender, a lei ela te trava. Nós devemos nos mover na unção do Espírito, no amor de Deus. É o amor quem muda. Amém, irmãos? É Ele quem faz. O amor é quem cobre toda a multidão de pecados.
mas eu não posso amar o Senhor Jesus e roubar ao mesmo tempo. Sabe, se você nasceu de novo, simplesmente flua na unção que Deus te deu. Simplesmente, irmãos, ande nessa simplicidade de vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios 11:3, projeta, por favor. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha, irmãos, o evangelho é simples. Jesus era simples. Por onde o Senhor Jesus passou, nós víamos a simplicidade dele. Não havia complicação. Tudo que o Senhor veio foi para abolir a lei, tirar toda a complicação que era necessária para que você pudesse tocar em Deus. E Ele já fez isso. Você precisa entender que agora você está morto para a lei. Amém, irmãos? A Bíblia diz em Romanos 7, no versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Vai lá para o versículo 6. A Bíblia diz: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos. Fala assim: eu estou morto. Para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Essa palavra caducidade aqui vem de caduco mesmo. É uma palavra que se perdeu hoje, você não pode mais usar isso, né? Não pode mais falar que as pessoas estão caducando, né? Mas é isso mesmo. A Bíblia está falando que a lei, ela agora se tornou caduca. Não é mais utilizada, né? Ela agora passou. Algumas pessoas, elas vivem em prol da lei, e isso é um tormento. Um dia você fica: será que agradei a Deus? Será que orei o suficiente? Será que cumpri? Será que estou qualificado? Você nasceu para viver em liberdade de vida. Amém, irmãos? Deixa eu te dizer algo. Não orar, não ler a Bíblia, não deve te gerar condenação. Deveria te gerar saudade. Amém, irmãos? Se não está te gerando saudade, fome, que vontade que eu estou de sentir a presença de Deus hoje. Assim que você deve viver. Deixa eu te contar algo que eu não venci com o meu antigo pastor. Pastor Marcos Mota, uma bênção nas nossas vidas. Foi pastor aqui no Garavelo durante muitos anos. Mas sabe que ele sempre foi muito exigente com a oração, assim como o pastor Radamés é. E sabe que durante anos eu tentava, irmãos, orar aqui 7 horas da manhã. Mas anos. E ele sempre brigava comigo. E sabe que era aquela coisa assim, acordei atrasado, eu já pensava: o pastor vai brigar comigo, meu Deus do céu. E eu saía correndo, quase bati o carro, chegava aqui atrasado. Eu pensava: amanhã eu vou vencer. No outro dia, o que acontecia? Fracassava de novo, e fracassava de novo, e fracassava de novo. Um dia o Senhor me mostrou isso. Você está tentando me servir por causa de medo. E nem é medo de mim, é medo dos homens. E o Senhor me falou justamente isso. Não orar deveria te gerar saudade da minha presença e não temor. Irmãos, o dia que eu entendi isso mudou minha vida. Mudou minha história, literalmente. Foi já com o pastor Radamés. E eu louvo a Deus porque hoje eu te falo, eu venho orar aqui de manhã não é por medo do meu pastor brigar, sabe, não é porque eu estou cumprindo ali a obrigação de ser pastor. Não, eu venho orar para desfrutar da presença de Deus. Você tem que viver uma vida de desfrute. Você tem que viver uma vida, irmãos, na paz, de alimentar e de experimentar do Senhor. Jovens, você não vai ser vencedor por causa do medo. Eu sei que às vezes o pecado ele assola a sua vida e você quer muito servir a Deus. Você quer ser um jovem consagrado. Por vez ou outra você cai em pecado, você erra. Mas deixa eu te dizer algo, você continua sendo amado de Deus. O que vai fazer você vencer esse pecado é ter o entendimento de que Deus está ali do seu lado e Ele continua te amando. Ele está ali para afirmar a sua identidade e não para te acusar. Entenda o que é a voz do diabo e o que é a voz do Espírito Santo. O diabo vai te chamar de pecador,
Mas o Espírito Santo vai te chamar pelo nome. Você é vencedor. Você é meu filho, eu te conheço. Todas as vezes que você ouvir algo do tipo, eu sou mentiroso, eu sou pecador, lembre, isso é voz do maligno. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Diante do pecado, ele vai te levantar e afirmar sua identidade. Te falar que você é mais que vencedor, que você pode todas as coisas e não te afundar mais ainda no pecado, irmãos. A lei, ela produz medo. Nós temos muitos jovens, às vezes, envolvidos com a política. E eu louvo a Deus. Deus tem te levantado mesmo, irmãos, para isso. Mas entenda que não é a política que vai fazer com que nós vençamos. Não adianta colocar uma lei que é proibido ser homossexual. As coisas não vão se resolver assim, irmãos. Mas tem muito crente que tem apoiado isso. Não adianta você estampar essa lei, cravar ali. Isso só vai despertar mais desejo ainda. Nós precisamos andar pelo Espírito. Todas as vezes que tem uma proibição diante de você, isso desperta ainda mais a sua carne. E toda a maledicência que há dentro de você. Não se permita viver em um conjunto de regras. A lei, ela produz medo. Mas nós fomos chamados para viver em liberdade. Amém, irmãos? Hoje eu senti na hora do louvor, irmãos, Deus está nos chamando para uma liberdade tão profunda. Sabe, eu vi alguns irmãos sendo profundos aqui, tendo liberdade, se esquecendo das pessoas. Deus está despertando jovens aqui, irmãos, a pregar nos ônibus, nas escolas. Você está entendendo que você é livre dia após dia, semana após semana, enquanto o Evangelho da Graça é pregado, uma ousadia está entrando no seu coração e você está sendo levado para águas mais profundas. Foi para essa liberdade que o Senhor nos chamou. Por isso, seja ousado. Você não está mais sobre a lei. Eu entendo. Às vezes é difícil se libertar dela. Tem gente que gosta da lei. Por que disso? Já viram presos que ficaram muitos anos na cadeia? 20 anos na cadeia. E agora ele é livre. Eles geralmente enfrentam, irmãos, uma grande dificuldade para se adaptarem. Se assustam com isso. E alguns, eu já vi reportagem de pessoas que decidiram voltar para a cadeia. Porque não conseguem mais entender que são livres, que são libertas. O fato de não estar entre as grades incomoda. Por quê? Porque uma mentalidade errada foi cravada naquelas pessoas. Assim é a lei para muitos jovens. O fato de eu dizer aqui para você que você já é perdoado, o seu pecado de amanhã já foi lavado pelo sangue de Jesus, isso incomoda às vezes você. Porque você viveu tantos anos dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão, que hoje você fica incomodado. Pastor, põe um pouquinho de lei aí, põe um pouquinho de regra, o que eu tenho que fazer? Como que é? Olha para você ver, o que dá mais curtidas no Instagram? Conjunto de regras. Posso fazer tatuagem, sim ou não? Posso fazer isso, sim ou não? São essas as perguntas que mais enganjam as pessoas, porque as pessoas querem viver em conjunto de regras, mas não foi para isso que Deus te chamou. Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Cuidado, pastor, é perigoso. Sabe, irmãos, eu prefiro dizer para alguém que você é livre e você está usando a sua liberdade de maneira errada, do que ficar falando para você que você é um prisioneiro, que tem que voltar para a cadeia e viver lá. Você, irmãos, foi chamado para viver livre da lei. A Bíblia diz em Romanos 7, no versículo 2, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. No versículo 4, pode passar, a Bíblia diz assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, você foi chamado para viver essa realidade. Sabe, uma nova natureza foi colocada dentro de você. Não é simplesmente você viver como um outro ser, é você entender a sua natureza.
Não adianta eu chegar agora num cachorro e falar para ele, vamos supor que tem uma lei de Moisés e diz, não mais latirás, a partir de hoje só miarás. Imagina que existe essa lei para um cachorro. E o cachorro agora, ele vai ter que viver só miando. Ele não pode mais latir, porque é pecado. É luta, é ou não é? Vai viver um tormento esse cachorro. Porque a natureza dele diz o quê? Que ele tem que latir. E ele nem sabe miar. Mas é isso o que a lei está dizendo. Você tem que miar. É isso que estão dizendo para você. A partir de agora, você pecador, não deve mais viver conforme aquilo que a liberdade te entregou. Sabe, irmãos, o verdadeiro nascimento não é você cachorro, parar de latir e miar. É você ser transformado de cachorro para gato. Agora sim você vai miar, porque o Espírito Santo te transformou. Estão me entendendo, irmãos? É uma transformação. Você já não é mais a mesma pessoa. A Bíblia diz que, lá em Gálatas 3:25, mas tendo vindo a fé, já não pertencemos subordinados ao aio. O que é esse aio? É o bedel, aquele que vive vigiando. Tem irmãos que gostam de vigiar uns aos outros. Uma vez eu vi uma líder que ela pegava o celular do discípulo para ficar conferindo as mensagens. Convenhamos, isso vai fazer com que você não peque? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Você vai pecar, ainda vai apagar a mensagem ainda para enganar seu líder. Deixa eu te dizer, não tem alguém aqui mais te vigiando. Não é esse vigia que vai fazer a diferença na sua vida. Deus muda a sua natureza para que você seja completamente livre. O grande sinal de alguém que é livre é alguém que tem paz com Deus. Errei, mas eu sei que Deus ainda está aqui. Ele não me abandonou. Ele não está aqui para me vigiar e me dar uma chicotada, não. Ele está aqui porque Ele me ama e Ele é meu Pai. Amém, irmãos? Certa vez, fui deixar uma discípula. Eu e minha esposa, era uma senhorinha que andava comigo, Dona Gersina. Nós fomos numa rua muito longe. E eu deixei ela naquele lugar, e já era 1h da manhã, depois da gente sair de uma comunhão. Passei por uma rua voltando para casa e eu encontrei uma outra discípula. Não, tem base um negócio desse? Parece que é Deus mostrando, né? Estava uma espécie de boteco que estava fechado, tinha uma mesa de sinuca, pecando, agarrando um rapaz. E eu passei, fiquei preocupado, achei estranho, né? Junto com a minha esposa, o que é aquilo? E a gente olhou, quando viu, era a irmãzinha, aqui do nosso meio, abençoado. Caiu, tadinha. Mas aí, eu peguei e dei ré no carro. Quando ela nos viu, ela já tentou logo se organizar, arrumar roupa, e como se aquilo fosse resolver alguma coisa. E pastor, não estou fazendo nada de errado, não. 1h da manhã, na rua, com outro rapaz, e ainda tentando justificar. Eu falei simplesmente algo para ela. Você não é isso. A sua natureza não é essa. O que você está fazendo aqui, minha filha? Vamos embora para sua casa. Esse não é o seu lugar, não é a sua identidade, você não nasceu para isso. Estão me entendendo, irmãos? Viva segundo aquilo que Deus colocou dentro de você. Você não tem que viver preocupado com aquele que está te vigiando. Você não tem que viver porque o Espírito Santo ele está dentro de você. Não é mais um aio, um guarda que está ali para te condenar. Os requisitos da lei foram plenamente cumpridos em você. Simplesmente você tem que tomar posse disso. A Bíblia diz em Romanos 8, do 3 ao 4, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Presta atenção, a lei ela nunca vai deixar de existir. Somos nós que precisamos morrer para ela. Ou ela morre, ou nós morremos. Ela vai morrer, irmãos? Não. Ela sempre existirá. Mas nós morremos com Cristo Jesus. E Ele cumpriu toda a lei através de nós. Estão entendendo, irmãos? Agora você só precisa tomar posse disso.
eu sou próspero, eu sou sábio, eu sou vencedor, eu sou como Jesus. Todas as coisas que são contrárias a isso é a lei. Eu amei essa versão, a mensagem, o pastor Radamés compartilhou conosco em Efésios 2,14, não vai dar para projetar, mas na versão, a mensagem, olha o que a Bíblia diz: o Messias ajustou as coisas entre nós. Meu Deus, isso é poderoso demais, irmãos. Havia uma dívida, mas Ele ajustou, e por isso agora estamos juntos nisso. Você não está sozinho, é o Senhor que está dizendo, estamos juntos nisso. Tanto os inimigos não judeus quanto os judeus que são de dentro. Ele derrubou o muro que usávamos para manter-nos separados. Ele revogou o código da lei, que se tornara tão cheio de pormenores e notas de rodapé, que mais atrapalhava do que ajudava. Olha, irmão, isso é a palavra de Deus. A lei mais atrapalha do que ajuda. Mas Ele revogou e continua. Então Ele começou de novo. Em vez de continuar com dois grupos de pessoas separados por séculos de animosidade e desconfiança, Ele criou um novo tipo de ser humano, um novo começo para todos. Aleluia! Tudo se fez novo, irmãos. A lei, ela não deixou de existir, mas ela se tornou retrógrada. É como um orelhão. Quantos aqui sabem o que é orelhão? Levanta a mão, por favor. Aleluia. Sinal que eu não sou só o mais velho aqui sozinho. O que foi feito dos orelhões, pastor? Você lembra de alguma lei decretando não haverá mais orelhões? Não teve. Ele simplesmente deixou de ser usado. Por quê? Hoje você tem um celular. Praticamente todas as operadoras te dão ligação de graça. Como? Por que você vai usar mais orelhão? Ficha, cartão, isso tudo ficou no passado. Agora você tem toda uma tecnologia nas suas mãos. Um celular, ele faz infinitas funções muito melhores, mais capazes do que um simples orelhão. Assim é a lei e a graça. A lei, ela tinha um papel fundamental para aquele povo, sim, mas eis que nós vivemos hoje diante da graça, irmãos. É algo muito mais profundo, sábio, uma tecnologia, vamos dizer assim, muito mais avançada. Viver com o Espírito Santo, irmãos, é muito melhor, é mais prazeroso, vale a pena. Você vai ver que não é mais algo cansativo, mas é empolgante. Amém? Jesus te chamou para viver uma vida com Ele. Aleluia! Ser anfitrião de uma conferência como essa é barra, é ou não é? A gente rala. Nós trabalhamos muito, né? Algumas redes aqui serviram. Ontem eu estava até 3 horas da manhã lavando vasilha lá na Monte Sião. Aleluia, irmãos! Servindo os irmãos de São Paulo. Mas sabe que no final os discípulos que estavam ali, pastor, vamos jogar vôlei. E eu, rapaz, jogar vôlei. Olhei no relógio, chegar em casa uma hora dessa, minha esposa vai estar dormindo mesmo. Deixa eu marcar a vida desses meninos. E sabe que a unção de Deus aqui nos capacita, irmãos? Sabe, hoje eu posso te dizer que talvez o corpo físico está cansado, mas o espírito, a cada dia ele é renovado mais. Todas as vezes que você vem aqui e é exposto a uma unção como esse louvor de hoje, sabe, você é incendiado. Você tem que saber, irmãos, a necessidade que é estar perto do Senhor e não viver mais diante da lei, viver pelo Espírito. Cristo é o fim da lei. A Bíblia diz em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Sabe qual foi o ponto final? Cristo. Ele é o fim. Você chegou em Cristo, a lei acaba. Mas se você não está em Cristo, veja o perigo, irmãos. A lei ainda continua. Para o mundo aí fora, aqueles que não estão em Cristo Jesus, eles vivem de acordo com a lei. Mas o grande problema é que tem irmãos que estão sendo limitados. E hoje eu quero te chamar, irmãos, para viver essa realidade. A equipe de louvor pode subir. Se você entender, irmãos, que você foi chamado para viver a liberdade de Cristo Jesus, você vai fazer uma obra que é prevalecente, que é muito maior do que tudo aquilo que você já pensou. Sabe, não é normal o que Deus tem feito no Garavela.
Deus está nos preparando, Ele está nos chacoalhando, irmãos. Sabe, eu vejo Deus levantando potenciais, dando unção para diferentes no nosso meio. Deus vai levantar aqui não só escritores, mas músicos, irmãos que vão muito além, pastores. Uma unção está sobre nós, amém, irmãos? Mas para que essa unção seja ilimitada, para que nós possamos fluir e desfrutar de coisas muito maiores, nós precisamos entender a verdadeira graça de Deus, aquilo que o Senhor nos chamou. Às vezes você tem vivido com Deus, irmãos, de uma maneira religiosa. A religião, ela te impede de desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Pode pôr, claro. É muito difícil você viver baseado num conjunto de regras. Quantos aqui são casados? Diga amém. Cadê os radicais livres casados? Aleluia. Imagina que seu pastor coloca uma lei para você no seu casamento a partir de agora. Todos os dias. Você, esposa, tem que beijar na boca do seu marido. Amém? E aí você vai por meio da obrigação. A esposa esqueceu o marido, então ele fala: mulher, eis que o pastor disse, beijais a minha boca. Aleluia. Pensa esse beijo. Por obrigação. Às vezes nem queria. Que prazer que há nisso. Tanto para essa esposa quanto para esse marido. Não há prazer na obrigação. Jesus não quer que você viva dessa maneira, irmãos. Jesus quer que você desfrute da graça. Ele quer sim que você se envolva com Ele, com beijos, com abraços, com unção. Sabe, Ele quer sim que você ore, que você se derrame na presença dEle. Mas isso tudo por meio da graça, sem merecimento, entendendo que você é a noiva apaixonada, entendendo que é dele que vem toda a provisão. Mas sabe aqueles dias em que você vai para Ele sem buscar nada em troca? São nesses dias que você recebe as pedras preciosas, as pérolas de revelação. São nesses momentos que você é marcado, irmãos, por uma infinidade. Eu me lembro que eu aprendi algo bem novo na fé. Foi um costume meu. Num dia de luta, um dia em que todos que estavam ao meu redor estavam se casando, mas eu não. Eu estava ficando para trás. E sabe que a lei, ela vem batendo na nossa porta nesses dias. Será que eu sou feio? Será que eu estou pecando? O que eu estou fazendo de errado? Por que eu não acho uma esposa, meu Deus? Para finalizar e completar a tragédia, minha irmã mais nova arrumou um marido. Um dia ela falou para mim algo, se arrumou toda, se aprontou, colocou um vestido, chapinha, perfume. E eu falei para ela: onde você vai? E ela encheu a boca e disse: vou sair com meu noivo. E eu falei: que inveja. A lei bateu na minha porta de novo. O que eu estou fazendo de errado, Senhor? O que eu estou fazendo de errado? Mas naquele dia o Senhor falou para mim: eu sou o seu noivo, vem se encontrar comigo. Eu falei: eu vou fazer algo diferente hoje. Eu fui pro banheiro, tomei aquele banho. Você toma às vezes só no sábado. Adolescente tem essas. Meio de semana você toma só um banho, mas no sábado você toma um caprichado. Eu fui lá pegar minha melhor roupa. Eu lembro que eu sonhava em ter um terno, e eu tinha comprado o meu primeiro terno, então eu vesti aquele terno. Quando eu passei no corredor, minha irmã perguntou: você virou testemunho de Jeová? 10 horas da manhã, você de terno? Eu peguei o meu melhor perfume, um 2-2 Man. Tomei banho daquele perfume. E eu falei para ela: vou me encontrar com meu noivo. Eu lembro que eu fui para o quarto naquele dia, e eu passou do almoço, horas e horas, eu derramado na presença do Senhor. Tudo que eu queria saber era o meu chamado naquela ocasião. O Senhor falou para mim: eu vou te fazer pastor de multidões. E ali naquele romance com Ele, eu falava: Deus, mas eu não sou capaz. Mas Ele me dizia: você é, eu te capacito. Quem diria que eu sonharia um dia em escrever um livro? Nem sonhava em ser um pastor, nem
nem acreditava nisso, mas a unção de Deus, ela vinha em cada um desses momentos. O Espírito vinha, não era lei, mas ele capacitava e ele me aproximava e eu me tornava mais apaixonado por ele dia após dia. Eu te confesso, às vezes eu caía e eu pensava, está tudo perdido, e ele dizia, não, eu te levanto. Senhor, está luta, cadê minha esposa? Está luta, eu não quero mais pecar, mas ele dizia, eu te levanto, eu estou preparando a melhor para você, calma, Leandro. E de vitória em vitória, eu cheguei aqui. Eu quero te dizer hoje, talvez você entrou aqui hoje acusado, talvez você pecou hoje, ou essa semana, a lei bateu na sua porta, mas o Espírito Santo te trouxe aqui hoje, para te dizer que você é muito amado e perdoado em nome de Jesus. Ele está pegando você pela mão e está te levantando e está dizendo, eu acredito em você, eu vou fazer uma grande história através de você. Não importa se você é da periferia, se você é do Garavelo, eu tenho grandes histórias para fazer através da sua vida. Eu sinto isso tão claro hoje. O Senhor quer te levar a águas mais profundas. Os radicais livres do Garavelo vão escrever história, amém, irmãos? Talvez você era o último da fila, mas Ele ama isso. Pegar o último da fila e colocar nos melhores lugares em nome de Jesus. Fica de pé onde você está, vamos orar.